Convido você a abrir a sua Bíblia neste momento. Glória a Deus, toda honra e toda glória, todo louvor rendemos ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra ela agora lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Glória a Jesus. Vai glorificando, vai exaltando. Você que entende a importância de glorificar a Deus, você que entende porque é importante glorificar, é onde nós damos legalidade, é onde nós permitimos o Espírito Santo operar em nossas vidas, rendemos a Ele toda a honra e toda a glória. Quando nós glorificamos, quando nós o exaltamos, nós damos lugar para o Espírito Santo ministrar aquilo que lhe apraz o seu coração. Amém? Quando nós vamos para a presença do Senhor, nós estamos pedindo: Senhor, fale conosco, ministre em minha vida, ministra aquilo que lhe apraz o teu coração, aquilo que já foi preparado para mim. E eu tenho certeza que o Senhor preparou nessa noite para mim e para você, Ele vai entregar. Basta você acreditar e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Êxodo, capítulo 2. E nós vamos ler os versos 1 até o versos 9. Que diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela um menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pelas margens. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leva este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que adotou como filho. Ela pôs o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Moisés significa eu o tirei das águas, ou tirado das águas. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, a qual eu titulei ela, eu botei uma frase de efeito, que essa história ela chama muita atenção para mim, para minha vida, ela me chama muita atenção. E eu titulei ela como uma decisão inteligente. Amém? Repita comigo: uma decisão inteligente. Olha só, uma decisão inteligente mudará a história da sua vida. Olha como é importante, Uma decisão inteligente é o título, mas uma decisão inteligente mudará a história da sua vida. Eu poderia aqui citar pela palavra de Deus
e usar muitos exemplos aqui e trazer para vocês de homens e mulheres registrado na palavra de Deus, registrado na história cristã, na história bíblica, homens e mulheres que em algum momento da sua vida tomaram decisões que mudaram a história da sua vida, mudaram a história da sua casa, mudaram a história da sua família. Amém? Poderia aqui citar homens e mulheres aqui e exemplos, mas eu quero falar nessa noite o exemplo e a história desta mulher, que está escrita aqui em Êxodo, capítulo 2, versos 1. Na minha Bíblia aqui não fala o nome desta mulher, mas tem algumas versões da Bíblia que falam o nome desta mulher. O nome desta mulher é Joquebede. O nome da mãe deste menino, da mãe de Moisés, era Joquebede. Mas quem era Joquebede? Porque essa história, porque essa decisão tão inteligente que a pastora está falando, muda a história. Qual é a história desta mulher? Então, para nós falarmos um pouquinho quem é Joquebede, vou fazer um relato bem breve, amém? Joquebede era esposa de Arão, e mãe de Arão, Miriam e Moisés. Ela era da tribo de Levi, ela era uma israelita, amém? Ela fazia parte do povo de Deus que foi separado pelo Senhor, que vivia lá no Egito. Aí tem toda uma história, tem todo um contexto. Mas Joquebede, esta mulher, a qual nós lemos aqui, estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Ela estava vivendo um tempo muito difícil para o povo de Israel. O povo de Israel vivia lá no Egito. O povo de Israel estava crescendo muito. O povo de Israel estava expandindo muito. E diz a palavra de Deus que Joquebede, ela teve uma atitude muito inteligente no momento tão difícil da sua vida. Diz assim: eu preciso, fala comigo, eu preciso tomar uma atitude inteligente. Amém? Então vamos lá. Faraó era o rei do Egito. Faraó não conhecia a história do povo de Israel. Esse rei a qual o povo de Israel estava convivendo dentro do Egito, dentro daquela nação, dentro daquela cidade, dentro daquele reino, esse rei não conhecia a história de fato do povo de Israel. A única coisa que ele entendia que era um povo que se expandia muito, que crescia muito, né? Que gerava muito filho, e ele ficou preocupado com o seu trono. Ele ficou preocupado com o seu reino. E ele mesmo falou para os seus conselheiros: esse povo de Israel é um povo que está crescendo demais. É um povo que está se expandindo demais. E eu tenho que cuidar, porque se esse povo cresce demais, se esse povo crescer demais, eles podem crescer e se rebelar contra o Egito, contra o meu reino, contra o meu trono. Podem querer o meu trono. Eu tenho que dar um jeito de eliminar o crescimento deste povo. Eu tenho que dar um jeito de parar com o crescimento deste povo. E aí ele arquitetou, né, o impedimento do crescimento. Aí ele chamou as parteiras que cuidavam das mulheres hebreias e disse assim para as parteiras: quando vocês forem chamados para fazer um parto de uma mulher hebreia, quando vocês forem lá fazer o parto de uma mulher hebreia, e quando ela der a luz, se for menina, vocês deixem mas se for menino, vocês matem. Vocês
Matem o menino, se for do sexo masculino, vocês não deixem viver. Foi uma ordem que o rei deu para as parteiras que cuidavam do parto das mulheres hebreias. Mas Deus, Ele cuida dos detalhes. Deus, Ele cuida do seu povo de uma forma tão extraordinária, mesmo que a gente não conheça. Mas Deus, Ele está cuidando. Deus, desde o momento em que o povo de Israel foi para o Egito, desde o momento que ele foi cuidado, de uma forma que a gente às vezes fica pensando como José foi tão inteligente. José levou os seus irmãos, levou o seu pai para o Egito, ele era governador, cuidou do seu pai enquanto estava vivo, cuidou de toda a sua família. Mas chegou um momento que o José morreu, seu pai morreu, seus irmãos morreram, toda aquela geração ali morreu, mas o povo de Israel continuou crescendo, continuou se expandindo, começou a ficar muito grande. Mas Deus, Ele tem uma promessa para o povo de Israel. Deus, Ele fez uma aliança com o povo de Israel. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança com Isaac. Ele fez uma aliança com Jacó. Ele disse assim: eu farei dessa nação uma grande nação. Eu farei desse povo um grande povo, porque esse povo é o meu povo escolhido. Deus, Ele tem uma promessa de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu povo. E Deus, Ele não volta atrás nas suas promessas. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando o Senhor promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás nas suas promessas. Nós como homens, nós como ser humano, nós falhamos. Nós como homens, como ser humano, muitas vezes não conseguimos cumprir com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós projetamos. Mas Deus não. Deus, quando Ele promete, irmãos, Ele cumpre. Pode passar o ano, pode passar décadas, mas vai chegar o momento que a promessa vai se cumprir. Vai chegar o momento que Deus vai botar a cabo os planos para cuidar do seu filho e para mostrar: eu cuido de você e eu cumpro aquilo que eu prometi. Amém? Então Deus, Ele cuidava nos mínimos detalhes. Então, quando as parteiras iam para ajudar as hebreias a dar à luz, elas eram tomadas de uma força extraordinária, de um sentimento de amor, de um sentimento assim, de temor, que elas não levaram a cabo a ordem do rei Faraó. Elas não conseguiram dar continuidade nos planos diabólicos do rei Faraó, de matar os meninos israelitas, de matar os meninos que nasciam ali naquela província, naquela cidade, naquele reino ali. Por quê? Porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. Esse sentimento que veio no coração das parteiras foi o sentimento que Deus colocou. Foi o sentimento que o Espírito Santo colocou. Vocês não podem fazer mal ao meu povo. E elas não conseguiram fazer. Mas o rei, ele, mesmo assim, irmãos, ele ficou irado. Ele falou assim, chamou as parteiras: o que vocês fizeram? Vocês não cumpriram com aquilo que eu pedi. Vocês não cumpriram com a minha ordem. Eu pedi que matasse e vocês não mataram. Olha como esse povo cresce. Olha como essas mulheres dão à luz. E vamos como é que eu vou dizer assim, vou elogiar as mulheres hebreias. Uma mulher errada para dar filho eram as mulheres hebraicas. Gente do céu, né? Não precisava nem pedir oração para Deus para engravidar. Estava um dentro e fora, de tantos filhos que ela gerava. Ela gerava filhos assim, ó. Eu lendo a história, às vezes até fico rindo sozinha, assim, gente, eu tive 3. Se eu fosse que nem uma mulher hebreia, não sei se ia aguentar. Porque era um dentro e fora. Elas geravam filhos de todas as maneiras. Elas cumpriam mesmo que Deus falou. Vai encher e multiplicar a terra. Vai encher, enche a terra. Elas enchiam de filhos, né? E era a promessa.
mesmo assim, o rei Faraó ele não parou de arquitetar para eliminar o povo de Israel. Ele decretou mais uma ordem. Ele disse assim, agora, deu ordem e assinou, e disse assim para os seus soldados: vão e matem todos os meninos que nascerem até os 2 anos de idade, que nasceu até os pequenininhos. Vocês matem todos. O que for menino, vocês peguem e joguem no rio para morrer afogado. Somente as meninas vocês deixem viver. Uma decisão inteligente de Joquebede. Essa era a história. Joquebede vivia nesse tempo. E diz a palavra de Deus que nesse tempo em que o povo israelita estava vivendo uma opressão, uma perseguição, uma escravidão vinda do inferno, porque o rei Faraó foi tomado pelo diabo naquele momento ali, para fazer tanta maldade, para fazer que o povo de Israel sofresse e parasse de gerar, de crescer. Ele achou que poderia acabar com o projeto de Deus para o povo de Israel. Então Joquebede estava vivendo esse momento terrível em que ele via as mulheres hebreias agora chorando, aquelas que já tinham gerado, aquelas que já tinham colocado o filho no mundo, menino, e agora elas vê as crianças sendo arrancadas da sua mãe, arrancadas de dentro da sua família, arrancadas de dentro da sua casa. Agora ela vê as mulheres hebreias chorando a dor da perda, a dor da morte, a dor da destruição. Ela vê os seus filhos sendo jogados no rio, morrendo afogados, e não podiam fazer nada, porque era uma lei, era uma ordem do rei. E Joquebede viveu nesse tempo, e diz a palavra de Deus que ela casou, e ela engravidou, e quando ela foi dar à luz, ela viu que era um menino. Ela viu que era um menino, e esse menino era muito bonito, diz a palavra de Deus. Para uma mãe, não tem filho feio, não é verdade? Diz aí para uma mãe se teu filho é feio. Não é, né? É claro, né? Que ela viu assim, meu filho é tão lindo. Ai, que coisinha mais gostosinha, né? Olha que lindinho, olha que fofinho. Uma mãe não tem filho feio, né? Não tem. O amor de uma mãe tapa tudo, não, faz com que não enxergue nada, defeito, nada. O filho é perfeito. Parece que aquele filho ali, ele é único, né? É o único para a mãe, né? Lindo, maravilhoso, não tem filho mais bonito, porque é esse amor que a gente tem pelos nossos filhos. E diz a palavra de Deus que ela viu que era um menino, e ele era muito lindo. E aí entra a história. Ter uma atitude inteligente. Ter uma atitude inteligente. Joquebede teve uma atitude. Ela teve uma atitude tão inteligente que mudou a história da sua vida. Talvez você possa perguntar assim, pastora, mas naquele momento ela não saberia se seria uma atitude inteligente ou não. Mas eu acredito que Joquebede, eles eram conhecedor da palavra, eles eram conhecedor, né, dos planos de Deus, do que Deus tinha, dos projetos de Deus, das promessas de Deus. Eles conheciam e sabiam que em um momento Deus iria livrá-lo, e em algum momento Deus iria mandar a salvação para aquele povo, que em algum momento Deus iria tirar eles daquela escravidão, daquela maldade. E ela disse assim, e eu posso titular aqui, 3 atitudes inteligentes que Joquebede teve num momento tão difícil. Ter uma atitude inteligente em momentos difíceis não é fácil, não é verdade? Mas ela teve que ter uma atitude inteligente e corajosa.
Lá no Salmos 37:5 diz, o salmista Davi diz assim, ó: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu acredito que nesse momento, quando Joquebede deu a luz a Moisés, eu acredito que ela estava sozinha, ela deu o seu parto sozinha, porque ela disse assim: eu não posso deixar que arranque meu filho dos meus braços, eu não posso deixar que leve meu filho dos meus braços, eu não posso deixar que tire a vida deste menino. E eu acredito que esse menino, Deus tem um projeto para ele. Eu acredito que nessa criança Deus tem um projeto para ele. Eu penso que Joquebede teve esse pensamento e aí pôs em prática o que o salmista Davi diz: entrega tudo nas minhas mãos, entrega essa situação, entrega esse momento agora, entrega essa decisão agora, tenha essa decisão inteligente, mas confia em mim, que o mais eu farei, que o mais eu vou cuidar, dos mínimos detalhes, das coisas mais pequenas e simples, eu cuidarei. Amém? 3 atitudes que levou o Joquebede a ter uma atitude inteligente que mudou a história da sua vida. Primeira atitude foi confiança. Acabei de ler agora os Salmos do salmista Davi, que está, Salmo 37:5 diz que podemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Ele diz assim: entregue a tua vida ao Senhor, entregue a tua família ao Senhor, entregue o teu projeto ao Senhor, entregue essa situação difícil ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor, entregue. Mas aí vem mais uma palavra: mas confia, que não adianta você só entregar, irmãos, não adianta você só vir diante do altar e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, mas eu não acredito, eu não confio que Deus pode cuidar dessa situação, eu não acredito que Deus pode me curar, mas Senhor, eu vou pedir oração para o pastor, eu vou pedir oração para a pastora, para que haja cura, eu vou pedir oração para que haja livramento dentro da minha casa, eu vou pedir, Senhor, a oração para que as portas se abram, para que os caminhos possam ser aplainados. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil que você não está vendo a luz no fim do túnel, talvez você não está vendo saída, mas o Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, confia em Deus. Quando nós entregamos uma situação nas mãos do Senhor, nós temos que confiar. Esse confiar é descansar, é acreditar, é crer, irmãos, é ter fé, é acreditar. Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. Talvez nós não entendemos ainda, talvez nós não compreendemos ainda qual vai ser o desfecho dessa história, mas se eu estou entregando nas mãos do Senhor, eu estou confiando nele, o mais ele fará. Aquilo que está sobre o meu poder, está sobre a minha força, eu farei, mas aquilo que não está, que pertence a Deus, ele vai cuidar, ele vai direcionar, ele vai abrir a porta, ele vai dar a direção, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, irmão, no momento certo e na hora certa. Eu vejo nessa atitude de Joquebede que ela entregou essa situação nas mãos de Deus. Eu acredito que Joquebede, ela fez uma oração e disse: Senhor, Deus de poder, Deus Todo-Poderoso, eu gerei e dei a luz a um menino, e eu entrego essa criança, Senhor, aos teus cuidados. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu confio em ti, Senhor, que tu irás me dar uma direção, tu irás me dar uma solução, Senhor, tu vai me direcionar o que eu devo fazer. E ela teve uma atitude inteligente, ela disse: eu vou esconder esse menino. E diz a palavra de Deus que ela escondeu
esconder o choro de uma criança? Porque a criança, quando chora para mamar, gente do céu, é uma daqueles assim que chega a doer o ouvido, né? E como é que você vai tampar a boca de um bebezinho recém-nascido? Não tem como, não é verdade? Quando a criança chora para mamar, mas ainda até os 3 meses eles ainda são calminhos, né? Se diga de passagem assim, um pouco calminho, né? Para algumas mães, tem alguns bebês que até 3 meses é calminho. Para algumas mães, já quando sai da maternidade, já saiu da barriga, já saiu chorando. Eu, assim, eu tive 3 filhos. E todos os 3, cada um foi diferente um do outro. Então eu vou falar de quem está aqui, que eu não posso falar dos outros que não estão aqui para se defender. Eu vou falar da Jennifer, quando ela nasceu. Quando a Jennifer nasceu, eu acho que a maternidade inteira escutou o choro dela. De tanto que ela chorava, vai gritar, né? Mas ela é tão bonitinha, né? Então ela chorava. Já nasceu com fome, né? Já nasceu querendo mamar. E como eu dava, meus filhos nasceram de parto cesárea, eu demorei alguns dias ainda para ter leite, para descer leite. Então ela chorava muito, gente. Ela chorava e eu chorava também, porque daí ela mamava e aquela dor criou fissura na mamária. E olha, foi difícil, né? E ela chorava que a maternidade inteira ouvia ela chorando, né? Então, como esconder uma criança assim? Como Joquebede teve êxito de esconder uma criança por 3 meses sem ser descoberta? Sem ser descoberta que ela estava escondendo um filho, menino, aonde tinha tido um decreto pelo rei que todos os meninos hebraicos, todos os meninos israelitas que nascesse naquele tempo teria que ser morto. Como esconder? Aí é o que eu digo, quando nós confiamos em Deus, Deus cuida dos mínimos detalhes. Amém? Eu acredito que Deus fez com que os soldados não ouvissem o choro do bebê. Eu acredito que Deus fez com que os que estavam apostos ali para matar os meninos israelitas, eu acredito que Deus tapou os ouvidos ali para que eles não ouvissem o choro de Moisés, o choro do menino. Ela confiou em Deus. E essa sua confiança, irmãos, a confiança que ela, olha só, a confiança dela, a atitude dela, ela disse, eu vou esconder essa criança, eu vou fazer com que esse menino fique escondido. Mas de repente, ela disse assim, já não posso mais esconder, já não posso mais segurar o choro forte, porque ele tinha um choro forte. E aí, essa confiança levou a Joquebede a ter o segundo tópico que eu quero dizer aqui, a coragem. A coragem de Joquebede. Ela foi corajosa, ela foi destemida, ela teve coragem, ela teve ousadia. Ela disse assim, meu filho não vai morrer. Meu filho não vai morrer. Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Que mulher corajosa. E Deus, Ele quer pessoas assim, pessoas corajosas, pessoas destemidas, pessoas que confiam em Deus, porque a coragem leva à confiança em Deus. Deus, Ele não quer covarde, não. Quando Deus chamou Josué para assumir o lugar do seu líder, lá na frente, bem lá na frente, depois da história desse menino, Deus diz assim para Josué, ser forte e corajoso, que eu estarei contigo em todos os momentos. Quando Deus levanta um homem, uma mulher com um projeto, quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, Ele quer que você tenha coragem, que você tenha confiança, que você creia, que você seja forte. Aleluia. Porque
Porque o projeto de Deus, ele vai se cumprir na tua vida. E essa mulher, ela teve coragem. Ela teve ousadia. E essa coragem de Joquebede gerou na vida dela a sabedoria. Deus deu uma sabedoria, uma inteligência. Por isso que eu digo, uma atitude inteligente muda a história da nossa vida. Ela teve uma atitude inteligente. Ela foi sábia. Assim como diz Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher que é sábia, a mulher que tem a sabedoria de Deus, a mulher que é temente a Deus, ela sabe se botar na presença do Senhor. Quando eu digo mulher, é homem e mulher. Quando eu tenho a sabedoria de Deus, quando eu tenho a unção de Deus, eu ajo na direção de Deus. Deus, Ele faz com que nós edificamos a nossa vida, edificamos a nossa casa espiritual. Essa coragem, essa confiança gerou a sabedoria. Como uma mulher naquele tempo, vivendo num momento tão difícil, teve uma ideia tão inteligente. Para nós, se nós formos olhar a história de Joquebede, nós ia dizer, essa mulher foi louca. Como que ela escondeu um filho? Ela poderia ser descoberta. Ela poderia matar toda a sua família. Porque se ela fosse descoberta pelo rei, se ela fosse pega, não iria morrer só o menino. Talvez o rei, como ele era tão usado pelo inimigo, tão usado pelo diabo, talvez se ela fosse descoberta, mataria toda a sua família. Ela também seria morta. Por causa de uma desobediência, por causa do desacato. A gente não pode desacatar uma autoridade. E ela desacatou naquele momento, sem que ninguém soubesse. Mas essa coragem gerou nela uma sabedoria. Ela disse, eu não posso mais esconder esse menino. Eu não posso esconder mais. Então, eu acredito que, direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por Deus, ela olhou um cesto e ela começou a arquitetar. Deus começou a dar a direção para ela. Ela tapou todos os buracos. Ela pegou betume, ela pegou pinche, ela forrou aquele cesto. E ela montou, ela fez com aquele cesto um barquinho, né? Porque aquele cesto, ele tinha que ficar submerso sobre as águas. Ela preparou tudo.